conversa. Agora vamos de novo. Aí, tão bom. Pastor José Garcia, Exato. José Fernandes Garcia. Exatamente. Duas famílias Espanholas. espanholas. Pastor, e você conheceu a mãe, os pais, os avós do senhor ou não? Olha, meus avós, principalmente do meu pai, ligado ao meu pai, e quando meu pai morreu, a minha mãe trabalhava com ele lá nas fazendas ali perto de Garapava. Sim. Daí, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai faleceu. Eu lembro do meu pai, eu no colo dele, andando pela A fazenda lá, fazenda. a propriedade lá. Eu no colo dele, lembro Sim. disso. O dia que ele faleceu, eu lembro a hora que ele morreu também. O senhor tinha 3 anos nessa época? 3 anos nessa 3 época. anos. E o avô do senhor já era vivo não, nessa época não? O meu avô, pai do meu pai, eu não cheguei a conhecer. Mas a minha avó, mãe do meu pai, eu conheci, passei por lá, tudo. Agora, o pai da minha mãe, ele tinha sítio aqui na Casa Seca. Caça Seca. Casa Seca. Tá. Daí, eu fiquei doente, com 9 anos, caso sério de reumatismo no sangue, fiquei entrevado muito tempo. E quando foi em 1957, eu fui na tenda, que chegou aqui em Franca, e ali Jesus me curou. Eu fiquei 6 anos com saúde. Com saúde. Mas como eu, antes da minha conversão, eu vi os pastores passando, fiquei impressionado, caí numa choradeira e um soluço, coisa assim, de Deus. Sim. Aí aconteceu, pastor, que eu entrei para assistir a reunião, mas o reumatismo no sangue fazia com que saísse secreção da sola dos meus pés. E doía. Mas eu não tinha dinheiro para pagar nem carroça, se fosse possível. E daí aconteceu que eu pedi para meu irmão mais novo que eu e um amigo dele para me levar até a tenda. Na tenda eu me converti. Que coisa boa. A primeira pregação que eu ouvi é Mesaque, Sadraque, Abednego lançados na fornalha de fogo ardente. Essa é a mensagem da minha conversão. Coisa boa. Porque eu era espírita, católico, estava desesperado já. Você estava meio sem rumo, né? Estava sem rumo, exatamente. Muito nervoso, perturbado, espíritos também. Mas glória a Deus. Agora, quando comecei a namorar minha esposa, eu e ela conversamos, eu ainda falei com ela, eu tinha 19 anos. Eu ainda falei com ela, olha, eu quero ser pastor, eu vou me preparar para ser pastor, eu vou para o ministério. Mas depois ela começou a trabalhar, eu também comecei a trabalhar e nós ganhávamos bem. E eu comprei 2 terrenos da Imperador, quando ia lotear ainda. Sim. E daí eu acabei mudando de ideia, eu estava bem, a minha mulher. Aí compramos os 2 terrenos, vamos batalhar para pagar e etc. Daí passou um tempo, eu estava com 23 anos, 22, voltou o reumatismo. E eu fiquei novamente 3 meses deitado. Não virava, não puxava a perna, não puxava o braço. Nem um lençol puxava por cima de mim. E então os irmãos, a igreja, o pastor me ajudaram. E o dia que a minha esposa ficou 3 meses sem tomar a Santa Ceia, do Brasil para Cristo. E daí eu falei para minha mulher, já faz 2 meses que eu não tomo a ceia. Agora, hoje você vai de qualquer jeito na igreja, tomar a Santa Ceia.
e eu vou ficar aqui. Ela falou, mas eu não posso, eu não tenho condições, estou com muita febre e tal. Eu falei, não, pode ir, por favor. Daí, quando eu estava sozinho em casa, chegou um tio, marido da irmã da minha mãe, e ele me ajudou, ficou cuidando de mim. Veio de terno, gravata, tudo, e ele era muito espírita, fanático. Ele falava, você quer ser pastor para explorar o povo. Então com preguiça de trabalhar, é coisa assim. Aí, olha, pastor, ele veio, cuidou de mim ali um tempão dentro de casa. E quando ele foi embora, eu falei para ele, tio, por favor, liga o rádio para mim, o rádio daqueles antigos. Liga o rádio para mim, eu quero ouvir. Eu ouvi uns programas daquela época, das Ilhas Antilhas, nem sei onde é isso. E eu ouvi, ali eram vários pregadores, só programa de pregação. Aí ele saiu, eu estava ouvindo o rádio, lá nesse lugar lá, veio uma pregação que eu não entendia, depois veio um espanhol lá para pregar. E ele pregou sobre Jonatas no ventre do grande peixe. Quando foi no outro dia de manhã, o pastor da igreja, nossa, chegou em casa e falou para ela, pastora, nós temos que levar o Garcia para Ribeirão para se tratar. Mas eu não conseguia andar nem de carro, porque as dores eram fortes. Naquele tempo tinha o Sandu às vezes ia 2 vezes por dia em casa. E glória a Deus. Eu falei com minha mulher quando ela voltou da igreja, quando eu era solteiro eu decidi sozinho, mas agora eu sou casado e nós dois somos um. Vamos fazer um acordo, concordar um com o outro. Eu vou renovar o voto que eu fiz para Deus antes da minha conversão, que eu queria ser pastor. E eu vou ser pastor. Mas você concorda que devemos fazer isso? Concordo. Aí o pastor veio, falou com o chefe do IAPI, e o médico do IAPI foi me visitar de dia, mas ele não achou a casa, morava no fundo de uma outra casa. Aí o meu tio foi lá no IAPI e falou com o chefe do IAPI. E ele mandou de novo o médico à noite na minha casa. Ele me virou para cá, virou para lá. Aí ele demorou mais de meia hora ali, examinando debaixo dos pés, tudo. Porque falou, isso é infecção do sangue. E quando ele terminou de fazer o relatório, ele ia saindo, não ia receitar nada. Aí eu falei para ele, por favor, doutor, receita alguma coisa, eu estou com febre, doía até as costas, tudo no sangue, eu tinha sangue. E graças a Deus, ele me receitou benzetacil, não sei quantas miligramas. E glória a Deus, eu melhorei. Graças a Deus. E fez o ministério e está fazendo um ministério glorioso. Glória a Deus, pastor. Em Franca e fora de Franca. Glória a Deus. Né? Que coisa boa, pastor Garcia, conhecer essa história do senhor, testemunho de Deus. O testemunho de uma pessoa temente a Deus. Glória a Deus. Temente a Deus. Aí, eu vou dar o pastor, aqui em Franca, o senhor pastoreou quais igrejas antes de Franca? Olha, antes de eu ir para o ministério, que um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1963, me excluiu da Igreja Quadrangular. Eu estava trabalhando em Biranci, pastoreando uma igreja em Biranci. Sim. E eu ganhei lá tijolo, pedra para construção, um engenheiro fez uma planta. Mas naquele tempo, para eu construir, eu precisava pedir autorização do superintendente regional. Como se fosse o bispo regional. Sim. Aí aconteceu que quando eu saí para almoçar, ali daquela fábrica que tem ali perto do viaduto não sei lá, Teles, General Teles, né? Sim. Aí aconteceu que, graças a Deus,
Ele me excluiu, não excluiu minha mulher, ela era diaconisa. Aí eu fiquei triste, muito triste, procurei 3 meses para me reconciliar com ele. Se eu encontrasse na vazia com ele, eu viesse lá, ele atravessava para não encontrar comigo. E eu fui tendo paciência, paciência. Alguém falou para mim, Garcia, não te excluir, você já é lá do ministério em São Paulo. Você não é mais membro da igreja. Certo. E daí foi assim. E graças a Deus, depois que eu tomei esse remédio desse médico, Gino Rossi, ele falou para mim, olha, quando terminar essas injeções, você vai lá na Santa Casa, tem um médico assim, 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 ele não... porque esse médico Gino Rossi morava na Santa Casa, era jovem. Falou, você vai procurar o Osmar Boano lá na Santa Casa mesmo. Eu já vou conversar com ele. E quando terminou, eu fui. Quando eu cheguei lá, o Osmar Boano me visitou, me examinou e falou, olha, o senhor está com infecção no sangue. Nós vamos tratar disso e agora já tinha afetado o coração. E ele falou, Osmar Boano, falou, ó, não faça muito exercício, não pegue peso, não isso, não aquele, não aquele. Até minha mulher foi comigo, quando eu ia voltando assim, falei para ela, puxa, mas eu tô muito mal, o jeito que eu tô falando aí. Mas glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Ele falou, volta daqui 1 mês. Eu voltei andando livremente. Acabou, nunca mais. Graças a Deus. Nunca mais. Um paciente educado, disciplinar, obedeceu às recomendações e Deus abençoou. E Deus abençoou. Deus abençoou. Que coisa boa. Pastor, o senhor pastoreou igrejas fora de Franca, né? Muito. É. Ó, daqui o primeiro lugar que eu fui no Ministério Nacional foi para São José dos Campos. São José dos Campos. Fui trabalhar em favela e acabei ficando como pastor, liderando a igreja 7 anos. Coisa boa. Comprei um terreno enorme de quase 1000 metros quadrados. Depois chegou a hora de construir, porque era uma tenda, a tenda não podia ficar lá, porque ela estava já bastante desfeita já, e eles queriam levar para outra cidade, levaram. Aí eu fiz um barracão lá de alumínio, madeira, como se fosse a tenda, só que de alumínio. Sim. E aí, pastor, eu fiz um trabalho nas favelas. Hoje eu tenho tantos amigos lá, isso foi em 1971, por aí que eu estava lá ainda em São José. Jovem. Jovem. Cheio de dinamite, de força, de vontade, de graça. Pastor, eu trabalhava de manhã fazendo visita de casa em casa a pé. Não tinha dinheiro para carro, táxi, essas coisas. E aconteceu que o povo veio, encheu a tenda. Tinha 2 reuniões todo dia. De tarde, 3 horas e à noite, 8. Isso era multidões e multidões e multidões. Daqui a pouco, pastor, uma jovem chegou lá na tenda, ela era da favela. Eu não conhecia ela lá, mas ela veio. Na tenda eu conheci ela. E quando eu estou orando por ela, porque ela estava com um problema espiritual, coisa de tenda, de umbanda por aí, certo, essas coisas. Aí ela começou a expelir gilete. Ela expeliu 11 giletes daquele azul, daquele tempo lá, né? E depois começou a sair prego, tudo, e foi uma benção. Mas não foi só essa moça. Primeiro era só ela. Daí um dia eu estou orando por ela, já era mais de meia-noite, ela, o pai e a mãe. Aí já era meia-noite, uma lâmina subiu e parou na garganta. Ela puxava e a lâmina não saía. Peguei ela, pedi permissão para o pai e para a mãe, falei, vocês podem ir comigo, vamos numa clínica. Levei ela, o médico tentou, e era uma clínica, madrugada já, né?
Aí o médico falou, olha, eu gostaria que o meu aparelho de radiografia tivesse funcionando, mas está estragado. Mas eu ia tirar a radiografia. Falei com o meu superior, ele falou, não adianta. Ele vai esconder essas coisas, não vai deixar aparecer não. Mas não vai deixar aparecer não. Eu levei e apareceu. Por várias partes do corpo. Daí pra frente, querido irmão, foram tantos os milagres que aconteceram. Eu já vi uma pessoa que teve câncer no seio, espalhou para o outro seio, até no pulmão, que ela tinha que ficar, às vezes, 3 dias em casa, 4 no hospital, tomando oxigênio. E essa mulher foi curada. Um dia, numa reunião de oração, eu estou lá dirigindo e tal, cantando, louvando, orando. De repente eu vejo a mulher chorar lá no banco. Eu cheguei lá a perguntar ela, o que está acontecendo, irmã? Ela falou que ela não estava fazendo bater palma, entendi assim, que ela falou assim. E ó, ela fez assim, e ó, eu não consigo ficar de pé. Mas eu orei por ela, eu falei, irmã Ana Chimotsky, fica tranquila. Ela ficou, na hora que o povo veio para o altar para orar, ela veio, pediu para 2 diaconisas cuidarem dela, apoiando, porque ela queria ficar ali orando em pensamento, porque ela não conseguia falar. E olha, aquela mulher foi curada. Glória a Deus. No outro dia, pastor, eu chamei minha mulher e falei, olha, quando terminar a reunião da tarde, nós vamos lá na casa da irmã. Porque ficou sujo de sangue, a roupa dela, ali no altar. Até as diaconisas acabaram de ficar com mancha de sangue no uniforme delas, trabalhar como diaconisa. Aí quando eu e minha mulher chegamos na casa dela, ela ficou feliz, conversando. E falou, olha, eu fiz carne de panela no almoço, vou esquentar e vocês vão comer carne de panela. Até pouco tempo, ela foi para Santa Catarina, até pouco tempo ela ligava na minha casa. Agora eu acredito que ela já era uma pessoa de uma média idade, acredito que ela já foi para o Senhor. Já foi Mas salva, remida. Transformada lá. Que coisa boa, pastor. O ministério tem umas compensações que... E como? Né? Essas mudanças e poder de Deus. Olha, de São José dos Campos, eu fui para Juiz de Fora. Foi de 7 anos, de São José. Fui para Juiz de Fora. De Juiz de Fora, eu não senti de Deus de ficar lá. Porque Deus falou comigo em sonhos. Certo. E no sonho, eu senti que lá na igreja de São José dos Campos, que eu tive esse sonho, é lá em São José dos Campos. Aí eu sonhei que lá em São José dos Campos, quando eu estava no templo da igreja, porque o templo da igreja, muito grande, para eu construir esse templo, sabe como eu construí? Um dono de uma rede de restaurantes, o gerente dos restaurantes, trabalhava com ele muito tempo, tinha um problema com a família e tal, ele foi lá, depois eles andavam como namorados. E esse dono dos restaurantes perguntou para ele, como melhorou tudo isso? Está alegre, sua mulher vem aqui alegre, que as filhas estão bem, e daí? Aonde? Ele falou, lá naquele barracão, naquela tenda lá. Mas ele não vinha na tenda. Aí aconteceu que um dia eu estava lá catando milho numa máquina de escrever para fazer um relatório. E ele foi na minha casa, porque ele só ia na minha casa, não ia na tenda, nem no pavilhão de alumínio. Aí ele falou, eu já estive na sua casa, sua mulher disse que você estava aqui, eu preciso muito falar com você. Vamos sair daqui, vamos num lugar debaixo de uma árvore para nós bater um papo?
eu falei, Mário Arnaldo Monteiro Martins, Mário Arnaldo, eu não posso, eu tenho que fazer esse relatório que eu vou entregar amanhã, lá em São Paulo. Aí ele falou, não, eu vou bater isso aí. Não demorou 10 minutos, tinha batido o relatório. Tanto de dízimo, tanto de oferta, tanto disso, tanto de pessoas presentes e etc. Aí ele passou numa livraria, comprou uma Bíblia, passou numa livraria evangélica, comprou a Bíblia e depois ele foi numa loja comprar um gravador. Ele morava sozinho, num apartamento. Então ele disse para mim que ele ia gravar os salmos e o texto que eu dizia para ele ler, ele gravava. Certo. Quando era de noite, ele desligava os telefones, apagava a luz e gravava aquelas mensagens e depois ele ficava ouvindo até dormir. E quando de repente um dia, quando eu fui procurar uma firma de engenharia para fazer o projeto, eu estava conversando, porque eu não conseguia. Para eu conseguir, naquele tempo, 3.000 cruzeiros, uma coisa mais ou menos assim, tinha que ter autorização da diretoria. Eu fui reunir a diretoria para pedir a autorização e tal. Aí ele chegou, bateu no portão e eu fui lá e estava pálido. Ele tinha uma mãe idosa já. Falei, melhor não, sua mãe está doente, o que está acontecendo? Você está abatido? Ele falou, não, pastor, quem são esses homens que estão aí dentro? Esses homens aí é a diretoria da igreja. Eu não posso fazer nada sem conversar com a diretoria e eles aprovarem. Uhum. Aí aconteceu que ele falou, então, quando eu preciso de dinheiro? Preciso tanto. 3.000. Ele ganhou na loteria 150 e não sei mais que. Acho que milhões, não lembro mais, aquele dinheiro de antigamente. Aí aconteceu que pôs o cheque no meu bolso, eu abri, olhei, entrei lá dentro, falei para a diretoria, vocês está dispensado, fiquem tranquilos, amanhã nós vamos entrar numa outra reunião e conversar. Aí, quando foi no outro dia, eu já tinha 5 horas da madrugada, tomei um ônibus, fui para São Paulo, São José dos Campos, São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, para perguntar o meu presidente nacional da IEQ se podia usar dinheiro de loteria da igreja. Eu falei, mas é lógico, deu gargalhada, achou graça. Aí veio o secretário executivo também. E a mesma coisa, que foram aquela brincadeira, aquela coisa legal, bacana. Voltei para casa, descontei o cheque, paguei o que tinha que pagar lá em São Paulo, porque tem uma taxa, uma percentagem, né? Aí eu paguei para eles lá, o dinheiro, tudo foi legal. E daí para frente, bênção, bênção e bênção. Fui para Juiz de Fora, em São José tinha tido aquele sonho, que eu estava fazendo a reunião da tarde, de repente veio uma funerária trazendo um defunto. E em volta da funerária, muita gente. Ah, pastor, mas eu senti tanto assim, um quebrantamento tão forte,